Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Andrigic, eu sou estrategista na RGA e eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que às vezes a gente acha que é pequeno, sem importância, mas que na verdade ele tem cada vez mais tomado proporção no nosso dia a dia como planejadores e planejadoras, que é o assunto gênero e diversidade. O título dessa palestra é Gênero e Diversidade, porque precisamos fazer algo sobre isso e como, e ela tem um objetivo bastante prático para a gente, como planejadores e planejadoras, conseguirmos pensar sobre esse assunto, por que ele é importante para a gente, principalmente o que a gente pode fazer sobre isso. Então, eu, no lugar de planejadora, tenho pensado bastante sobre esse assunto, como é que a gente pode fazer coisas sobre ele, como é que a gente pode agir de verdade no nosso dia a dia, e é um pouco disso que eu queria dividir com vocês hoje, para a gente conseguir aplicar hoje, amanhã, quando for preciso, para fazer esse assunto andar para frente, para a gente conseguir agir, tá bom? Eu queria começar falando para vocês por que esse assunto não é mais um hype, uma modinha ou um nicho, como ele já está tomando proporções muito grandes. E um primeiro exemplo que eu trouxe, para mim um exemplo bem emblemático, que foi o MTV Movie Awards, que aconteceu agora no começo do ano. É um evento internacional, pop, enorme, e eles criaram uma categoria sem gênero. É uma categoria que avalia sobre performance dos artistas, e a ganhadora foi a Emma Watson, com o papel da Bela e a Fera. E ela fez um discurso super bonito sobre como aquilo era representativo para ela, o quanto, por que a gente nunca criou uma categoria até então, né, que avalie simplesmente por performance, que não divida atores e atrizes, que avalie puramente pela performance desse ator ou dessa atriz, e ela foi a ganhadora, e acho que já é um passo enorme dentro do mundo pop, o quanto isso é representativo pra gente. Quando a gente olha para o Brasil, tem vários outros movimentos acontecendo, vamos olhar um pouco para a mídia, para a gente ver como isso tem tomado proporção. Um primeiro exemplo da mídia brasileira, não sei se vocês viram, acho que foi uma série muito emblemática, muito representativa, que é a série Quem Sou Eu, no Fantástico. Também foi agora no começo do ano, foram 4 capítulos, está totalmente disponível na internet e é uma série que fala sobre transgêneros. Então, todo domingo, lá nos horários mais nobres da Globo, a gente tinha um capítulo explicando sobre o universo dos transgêneros, como acontece essa mudança desde a infância até relacionamentos. E tava lá, a minha mãe, a sua mãe, um público enorme assistindo esses episódios e tendo contato com esse assunto. Então é pra gente ver como, poxa, se chegou na minha mãe, se chegou na sua mãe, talvez a gente deva começar a prestar atenção nisso. Um segundo exemplo é o quanto a gente está vendo esse assunto nas capas de revistas. E aí, desde revistas como National Geographic, Galileu, A Nova Escola, falando sobre educação, o quanto esse assunto de gêneros, quebra de estereótipos, o quanto está vindo cada vez mais para a gente poder discutir e olhar sobre diferentes pontos de vista. E um terceiro e último exemplo nesse caso aqui, para a gente falar sobre quebra de gêneros e como isso está cada vez mais presente na mídia, é a Carol Conká, que é um grande exemplo do movimento do tombamento, que está quebrando com todos os estereótipos de gênero. Ela agora virou apresentadora do Super Bonita no GNT, falando sobre beleza, sobre diferentes tipos de beleza. Foi pro Faustão, foi para vários programas da Globo, Altas Horas. Então ela também está tomando proporção, está vindo como uma representante desse movimento e cada vez mais trazendo esse assunto para as grandes telas. Saindo um pouco da mídia, tem uma outra temática que tem sido bastante discutida também, que é um assunto muito interessante para a gente olhar, que é a discussão da linguística. Em vários outros países, internacionalmente, isso está acontecendo e agora está chegando na língua portuguesa, que é a quebra da divisão de gêneros quando a gente está falando sobre todos e todas. Principalmente porque, vamos pensar assim, se tem 10 pessoas numa sala, são 9 mulheres e um homem, a gente vai usar todos. Então tem esse peso para o gênero masculino e a linguística já está começando a discutir como é que a gente quebra isso com várias outras opções, trazendo todes ou com x, com arroba, para a gente começar a olhar para essa palavra que é representativa do gênero e quebrar isso também. Como a gente traz para a linguística um uso diferente para a gente não favorecer um único gênero. No final das contas, se a gente for olhar para tudo isso que está acontecendo na mídia, na linguística, em vários outros campos, a discussão de gênero e diversidade ela é um grande movimento comportamental e que está muito ligado a como as pessoas se veem, como elas se sentem, como a gente pode representá-las da melhor maneira. Quando a gente olha para a publicidade, já tem muita coisa interessante acontecendo, vários movimentos, várias marcas que estão olhando para isso. A gente tem Skol, que está fazendo várias campanhas incríveis, tem C&A, que olhou um pouco para isso também, Avon, que está virando um grande ícone no Brasil, Close Up, que também fez um movimento. Tem muitas marcas que estão olhando para isso, que estão fazendo representações diferentes, estão falando sobre diversidade, mas nem tudo está tão lindo. É um movimento que começou, ele ainda é pequeno. Quando a gente olha de fato para a representatividade, a gente vê que ainda tem um gap muito grande na forma como hoje são os brasileiros, como são as pessoas e como a publicidade está representando essas pessoas. Tem uma pesquisa da Reds
que é uma pesquisa super legal, e eles avaliaram mais de 1.000 comerciais e campanhas e posts no Facebook para entender como estão acontecendo essas representatividades hoje. Um primeiro dado para a gente olhar é que 7% dos protagonistas nessas campanhas que eles avaliaram durante uma semana são negros, enquanto 54% da população se declara como parda ou negra de acordo com o IBGE. Então a gente tem um peso aí muito diferente. 54% da população se declara negro ou parda, enquanto 7% dos protagonistas na publicidade são negros. Tem um gap enorme aí. Quando a gente vai olhar para a representação de mulheres, 26% das protagonistas em comerciais, em campanhas, são mulheres, enquanto 51% das pessoas no Brasil se declaram mulheres. Então a gente ainda vê um peso diferente aí do quanto as mulheres são pouco protagonistas na publicidade. E um terceiro último dado dessa pesquisa para a gente olhar, que também é importante, é que 12% das mulheres que aparecem em comerciais são negras, enquanto 53% das mulheres no Brasil se declaram negras ou pardas. É também um buraco enorme que a gente precisa cobrir para que simplesmente a publicidade seja mais representativa. Não é a gente dar mais peso para um, dar mais peso para outro. É a gente conseguir representar de um jeito mais verdadeiro o que é o nosso país, para a gente não olhar de um jeito enviesado e acabar dando mais peso para um ou para outro. Quando a gente vai olhar para outro público ainda, que a gente está falando de gays, lésbicas, bissexuais, trans e pessoas com deficiência, praticamente não apareceram nessa pesquisa da Regis, o que mostra uma invisibilidade desse público, que é uma coisa muito séria. Se a gente não vê, parece que essas pessoas não existem. Então, a gente está ignorando um público super importante, um público enorme e que está sendo esquecido nos nossos comerciais. O grande ponto aqui é, ou a gente faz algo sobre isso, ou a gente vai estar fora de movimentos muito importantes. A mídia está falando, as revistas estão falando, os nossos pais estão tendo contato com esse assunto e nós, publicitários, parece que ainda estamos com os olhos fechados por uma coisa que tomou uma proporção enorme, que a gente não pode mais fechar os olhos, ou a gente vai estar fora desses movimentos. Até porque, quando a gente olha para a propaganda, sempre que a gente fala de atos comunicacionais ou a nossa comunicação, a gente está falando de atos sociais. A publicidade forma-se em imagens, tem um papel muito grande na formação das imagens, como as pessoas se enxergam, como elas enxergam as outras, e essas representações são muito importantes. Tem uma citação do Ricardo Salles, que eu gosto bastante, que ela fala um pouco sobre essa nossa responsabilidade, que é a seguinte: em algum momento, a diversidade está relacionada a todos nós. Por isso, a nossa tarefa é estimular uma comunicação pragmática que estimule os outros a enxergar o mundo a partir do ponto de vista de outra pessoa. Então, essa é a responsabilidade nossa como publicitários, de, a partir do momento em que a gente representa as pessoas de forma correta nas nossas comunicações, a gente está fazendo outras pessoas a enxergarem o mundo como elas. A gente tem uma responsabilidade muito grande aí. E não é nem fazer campanhas sobre diversidade, é simplesmente campanhas com diversidade. A gente não precisa levantar bandeira, até porque nem todas as marcas estão a fim de fazer isso. É como a gente consegue trazer representatividade, trazer diversidade para as nossas campanhas. A gente não precisa falar sobre o assunto diversidade, é representar da forma como deveria ser, representar da forma correta. Se a gente fizer isso, a gente já vai ter dado um passo muito grande. E até nós, como planejadores, eu tenho muito essa sensação também, a gente acaba achando que a gente não tem poder suficiente para mudar alguma coisa. Principalmente nós, ainda nesses estágios iniciais ou estágios médios de carreira, o quanto a gente acha que não está à frente de grandes empresas, a gente não está à frente de grandes departamentos, o quanto a gente sente que às vezes não tem tanto poder para mudar alguma coisa. Mas a gente tem sim, tem muita coisa que a gente pode fazer para fazer isso acontecer. Eu e você temos uma responsabilidade enorme nisso, a gente pode fazer muita coisa para dar um passo para frente, para dar um empurrão nesse assunto, para tornar as nossas campanhas mais representativas, mais diversas. E aí que eu paro e me pergunto, né? Por que a gente ainda está fazendo tão pouco? Isso é uma coisa que eu venho me perguntando já há algum tempo, conversando com várias pessoas na agência, colegas, lendo sobre isso, participando de grupos. Por que a nossa indústria ainda está andando tão devagar com relação a esse assunto? E tem uma metáfora que eu acho legal da gente fazer para começar a pensar sobre isso, que é como se a gente tivesse uma caixinha preta em cima da nossa mesa, que fica lá, assim, meio sem função, meio estranha em cima da mesa, mas que é uma caixinha que a gente sempre recorre quando alguém vem falar sobre esse assunto ou quando nós mesmos pensamos sobre esse assunto, que é a caixinha das desculpas. Essa caixinha tá lá e aí quando alguém vem e fala, poxa, por que essas campanhas não estão tão representativas? A gente abre a caixinha, puxa uma desculpa. Quando a gente pensa, poxa, por que eu não estou fazendo alguma coisa sobre isso? A gente vai lá, puxa mais uma desculpa dessa caixinha. É uma coisa, às vezes, inconsciente, que ainda acontece muito. Eu ainda uso muitas desculpas também. Acho que é uma coisa que a gente vai mudando aos poucos. A gente não vai conseguir mudar tudo de uma hora para outra.
Mas acho que o grande ponto aqui, o que eu queria falar com vocês hoje, é o quanto a gente pode usar menos desculpas e mais atitudes. O quanto a gente pode recorrer menos a essa caixinha das desculpas e começar a agir mais. E não é sobre mudar tudo de um dia para o outro, é sobre mais pequenas atitudes. A gente não precisa mudar, fazer um escândalo, às vezes é preciso, mas o quanto a gente pode, em pequenas atitudes no nosso dia a dia, conseguir fazer mudança. Então, para a gente conseguir pensar um pouco sobre isso, ter repertório do que a gente pode fazer no final das contas, eu trouxe hoje 6 exemplos de desculpas versus atitudes, de como a gente pode no nosso dia a dia causar algumas pequenas mudanças, ter pequenas atitudes com relação a esse assunto. A primeira desculpa que a gente usa bastante, que ela é legítima porque é um assunto novo, é um assunto que a gente está começando a se acostumar agora, é a desculpa eu não sei muito sobre esse assunto. Às vezes dá uma insegurança, não sei mesmo, não sei o que fazer, não sei os conceitos. Então a primeira atitude que a gente precisa ter, acho que é daí que a gente precisa começar, é entender mais sobre esse assunto. É a gente, como planejadores e planejadoras, sair e estudar. E é uma coisa que a gente faz muito bem. Toda vez que a gente tem um assunto novo na mão, uma campanha nova para trabalhar, a gente sai e estuda. E com o assunto de gênero e diversidade não é diferente. É o quanto a gente pode ir atrás de conceitos, ir atrás de entender mais sobre isso, para a gente ter repertório, para a gente conseguir discutir com mais propriedade e até mesmo levar esses conceitos para outras pessoas, dentro da agência, nas nossas campanhas. É algo também que a gente está acostumado a fazer com outros assuntos. Então, a partir do momento em que a gente entende algo que talvez ainda seja um pouco complexo, a gente pode traduzir isso para as outras pessoas. E eu trouxe aqui 3 referências de lugares que eu acho legais para a gente começar a olhar um pouco disso. A primeira delas é uma matéria incrível na revista Galileu, que fala sobre todo esse universo de gêneros e no final tem inclusive um glossário de gêneros, que fala qual que é a diferença entre sexo biológico, gênero, orientação sexual e vários outros termos que a gente precisa aprender, a gente precisa começar a entender, porque os termos em si, o que significam esses conceitos, já dizem muito sobre tudo o que está acontecendo, sobre como as pessoas estão se sentindo, sobre como elas podem ser, inclusive, classificadas. E não é uma classificação para a gente colocar as pessoas em caixinhas, é mais no sentido de, poxa, se existe esse termo, se existe esse nome, eu posso me reconhecer nele. O quanto as pessoas conseguem se sentir mais confortáveis a partir do momento em que elas entendem o que são essas classificações, o que são essas representações. Um segundo exemplo bem legal é um documentário que eu assisti recentemente até no Netflix, que chama The Mask You Live In. É um documentário americano, norte-americano. Ele tem várias referências norte-americanas, então eles falam sobre futebol americano e tudo mais, mas dá muito pra gente passar essa realidade, o que eles explicam no documentário pro Brasil, até porque é toda uma realidade ocidental, e eles falam sobre como basicamente se forma o machismo. Desde o momento em que a gente cria os meninos, até a forma como a gente fala com homens, fala que não pode chorar, que não pode ser sensível, como tudo isso é prejudicial e acaba formando, no final das contas, uma sociedade machista. Então ele é um documentário que traz vários sociólogos, psicólogos, várias pessoas de territórios diferentes para falar sobre essa composição, sobre como se forma o machismo e o que a gente pode fazer para começar a tratar tudo isso de uma forma diferente. Porque o machismo ele é prejudicial para as mulheres, mas é prejudicial para os homens também, para a forma como eles se sentem e como se expressam. Tem uma última referência dentro desse tópico, é um documentário brasileiro, também saiu agora recentemente no começo do ano, que ele foi composto junto com a ONU Mulheres, o Papo de Homem, a Questonol, tem várias entidades que fizeram parte desse documentário e que ele trata um pouco desse tópico do machismo no Brasil, um pouco parecido com o The Mask You Live In, mas já trazendo para a realidade brasileira, também com entrevistas de vários profissionais, trazendo um aprofundamento, um olhar mais amplo sobre esse assunto. E ele também é super legal para a gente entender como acontece essa composição, para a gente começar a estudar mesmo sobre esse assunto. Tem até um momento legal do documentário que eles falam assim, cuidar da casa é uma responsabilidade de quem mora na casa. Então, é um pouco dessa discussão que eles passam, dessa quebra de estereótipos de gênero, do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser menino, o que é ser menina, o quanto cada vez mais a gente tem quebrado essas barreiras, até mesmo para as pessoas não se sentirem colocadas em caixinhas e a gente fala, não, a mulher é que cuida da casa, o homem é que vai trabalhar. Passado, vamos entender como essas coisas se formaram e como a gente pode transformar isso. Indo agora para uma segunda desculpa, a gente ouve muito que, poxa, mas as pessoas ao meu redor não têm referências. Eu não tenho tantas referências também, a gente não consegue discutir muito sobre esse assunto. O que a gente pode fazer sobre isso? Compartilhar referências informalmente. Todo mundo na agência pode compartilhar referências, mas nós, planejadores e planejadoras, nesses níveis mais iniciais, em níveis médios, a gente acaba sendo responsável por referências dentro da agência, quando a gente monta uma apresentação de benchmark, quando a gente discute alguma coisa por e-mail. Então, é a gente começar a ter essas referências, ter repertório e compartilhar dentro da agência.
mandar no grupo da firma, colocar numa apresentação de benchmark, para que as pessoas cada vez mais tenham referências sobre esse assunto, possam compartilhar coisas dentro da agência e o assunto se torne mais natural. É a partir do momento em que a gente vê representações, que a gente sabe que isso existe e que a coisa vai andando mais para frente. E tem uma referência que eu trouxe para esse assunto, que é o relatório do Trend Watching, que é sobre Femme Empowerment na América Latina. Tem vários cases interessantes que falam sobre mulheres de uma forma diferente, trazem uma representação diferente. E ele é um exemplo de vários que a gente pode ter para achar referências, de como a partir daí a gente pode replicar isso, pode passar para frente dentro da agência. Uma terceira desculpa que eu trouxe, que é uma coisa que às vezes a gente acaba falando bastante no dia a dia também, é o quanto eu vejo poucos exemplos, inclusive no cliente. E de fato, a gente ainda tem visto poucos exemplos, não é 100% do que a gente vê dentro da própria agência ou indo para a rua que a gente vê representatividade. Mas o que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode refletir mais sobre as representações. Isso é um ponto que eu tenho tentado colocar muito em prática no dia a dia também, que é um desafio, e é a gente olhar para as nossas apresentações, para a forma como a gente fala do nosso target, a gente fala das pessoas, quando a gente está falando de pesquisas, as imagens que a gente usa, como é que a gente pode usar representações diferentes? A gente pode fugir um pouco do padrão, daquela coisa que a gente olha sempre, é a gente parar no final da nossa apresentação, olhar para ela e falar, poxa, coloquei aqui só imagens de pessoas brancas. Tem alguma coisa errada aí. A gente já viu que 54% da população se declara negra ou parda. Então, se a nossa apresentação tem 100% de pessoas brancas, tem alguma coisa errada. A gente não está na Dinamarca, a gente está no Brasil. Então, é a gente começar a refletir sobre isso. Eu trouxe um exemplo bem pessoal do meu dia a dia para dividir com vocês, que é o quanto eu tenho colocado isso em prática, tentado, conversado com a equipe para a gente mudar isso, que é, eu trabalho com Nike, lá na RGA, e a gente está falando sobre um universo de atividades físicas, de esportes, pessoas malhadas. E a hora que a gente vai procurar imagens sobre isso, muitas imagens são de pessoas brancas. É difícil achar imagens, só que a gente tem feito esse exercício. Pessoas brancas ou pessoas muito saradas, muito magras, e as apresentações acabam sempre ficando dentro desse padrão. Então a gente tem feito esse exercício de buscar em lugares diferentes. Às vezes a gente tem procurado imagens no Facebook, no Instagram. É procurar, olhar, caçar, dá um pouco mais de trabalho, mas no final vale muito a pena. Quando a gente olha para a apresentação e ela está muito mais próxima da realidade do que são de verdade as pessoas que praticam exercícios, eu, você, qualquer um poderia estar representado ali. Isso dá muita gratificação na hora que a gente olha para a apresentação e fala, poxa, tenho aqui uma representatividade que é mais justa. E recentemente, até essa imagem que está no slide, a gente usou num post no Facebook, a nossa community manager olhou lá nas imagens que a Nike mandou para a gente fazer uma campanha sobre tops na página de Nike Women, e ela falou, vamos com essa imagem, não é uma imagem que a gente nunca teve ali, finalmente veio uma imagem dentro de um shooting para a gente conseguir fazer uma representação diferente. Ela foi, postou, colocou lá e foi o maior sucesso, porque pela primeira vez as pessoas se sentiram representadas. Várias mulheres falando, Nike, graças a Deus, finalmente uma representação que eu consigo me identificar. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente está sendo muito mais justo com todo mundo, a gente está saindo do padrão, inclusive gerou uma discussão bem positiva na página, o quanto a gente pode cada vez fazer mais, começando das nossas apresentações até conseguir influenciar o que vai para a rua de fato. Uma quarta desculpa que normalmente a gente usa é eu não tenho profundidade no assunto. E isso também é normal, porque a gente está começando a entender quais são os termos, como é que a gente usa, como são feitas as melhores representações. E o que a gente pode fazer sobre isso é co-criar com quem entende. Trazer para perto coletivos, movimentos, pessoas que estão dentro dessa realidade para co-criarem com a gente. Se a gente não se sentir confortável, se a gente achar que não tem profundidade suficiente para fazer alguma coisa, vamos trazer para perto dessas pessoas e elas vão ajudar a gente a poder criar essas coisas que são mais representativas. Um exemplo que é bem recente, foi muito legal, que eu trouxe aqui para vocês, é o exemplo do Scholars, que foi a Skol que fez, que é uma marca também que está falando bastante sobre diversidade. E como eles não estavam se sentindo tão confortáveis para falar sobre diversidade, para falar sobre diferentes cores de peles nesse sentido, eles trouxeram o MOOC, que é um coletivo de jovens negros também incrível, que está causando várias transformações, trouxeram para perto para poder criar essa campanha junto com eles, que foi a criação das latinhas de diferentes cores. Então eles trouxeram o MOOC e falaram, MOOC, vamos lá, a gente quer falar sobre esse assunto, como seria a melhor forma de fazer isso, já que vocês estão mais inseridos nesse universo, vocês estão mais acostumados e são vocês o nosso público. A Skol trouxe o MOOC para perto e eles conseguiram criar uma coisa incrível que está virando referência, está virando benchmark e é uma baita representação legal, simplesmente porque eles foram humildes o suficiente para admitir que não tinham tanta profundidade e trouxeram quem entendia para perto. E nós, como planejadores, é uma coisa que a gente pode fazer naturalmente. Vamos chamar, vamos trazer especialistas, trazer esses coletivos para a gente conseguir entender mais sobre esse assunto e ser mais representativo.
Uma quinta desculpa que a gente usa, e aí é uma desculpa bem complicada, que é eu não decido o que vai para o produto final. Isso é um ponto que afeta bastante a gente no dia a dia, dentro do planejamento, porque de fato não somos nós que escolhemos o casting, quem vai para os comerciais, quem vai ser representado lá, mas o que a gente pode fazer no nosso lugar é levantar a mãozinha. Levantar a mão, falar, poxa, será que a gente não pode fazer uma representação diferente? Vamos dar uma olhada, a gente não está representando de jeito tão legal. Já que a gente não decide, a gente pode pelo menos levantar a mão e falar, mostrar para a agência, mostrar para as pessoas que estão ali na frente da criação, na frente da produção, o quanto a gente poderia ser mais diverso nas representações. E a gente no planejamento, cada vez mais, tem ido mais até o final do processo. A gente não está mais, tá aqui o seu brief, tá aqui o keynote, agora se virem. A gente está indo mais para frente, a gente está indo mais para fundo no processo. E a gente pode sim levantar a mão e mostrar o quanto a gente poderia fazer uma representação diferente. Falar ali devagarzinho, fazer uma sugestão, ver o quanto isso pode ser diferente e fazer recomendações. O que se conecta com essa referência que eu trouxe para vocês, que é uma campanha da Maybelline, que trouxe homens para falar sobre maquiagem, uma campanha dos Estados Unidos. Mas assim, nós como planejadores e planejadoras, a gente pode falar, tem aqui uma representação diferente, homens não usam maquiagem, afinal? Então a gente, no final das contas, está abrindo um mercado diferente, está abrindo uma possibilidade diferente para a marca que ninguém estava olhando. Simplesmente porque a gente levantou a mão ali e falou o que poderia ser diferente dentro da campanha. Se a gente não falar, provavelmente as coisas vão continuar acontecendo sempre da mesma forma, com as mesmas representações, os mesmos padrões, e a gente não vai conseguir causar nenhuma mudança. Se a gente levantar a mão e falar, provavelmente a gente vai conseguir fazer alguma mudança sim. A última desculpa que eu trouxe é uma desculpa que a gente pode olhar ao nosso redor e fazer diferente, que é ninguém na agência quer saber sobre isso. Provavelmente não é todo mundo na agência que quer saber sobre isso, de fato, ainda é um assunto que a gente está se acostumando, mas o que a gente pode fazer é trazer aliados e aliadas para perto. Com certeza tem mais de uma pessoa dentro da sua agência que está interessada sobre isso, é olhar para o lado, é começar a discutir sobre o assunto, ver quem está interessado, trazer essas pessoas para perto, para às vezes criar um grupo de discussão dentro da agência, começar a compartilhar mais referências e até cobrar da RH, cobrar das lideranças, o quanto a gente pode criar políticas de inclusão, novas políticas de contratação para ter mais diversidade dentro da agência. É tanto no ponto de como a gente pode fazer as nossas comunicações de uma forma mais diversa e o quanto a gente pode ter mais diversidade dentro da agência. Se nós ainda não somos responsáveis pelas contratações, por quem vai estar ali trabalhando com a gente pode, junto com outras pessoas, cobrar de quem é responsável por isso, do RH e das lideranças, para que a gente consiga trazer mais pessoas diversas dentro da agência. Isso só é positivo, a criatividade é gerada a partir de diversidade, então vai ser positivo para todo mundo. E um exemplo muito legal disso é o quanto grupos de diversidade estão surgindo dentro das empresas. A gente já ouviu falar de grupos de diversidade dentro do Google, do Twitter, mas eu tive contato com um exemplo bem recente que é da Bayer, que é uma farmacêutica alemã, uma empresa super tradicional. E eu vi uma apresentação da Michelle Okumura, que faz parte do grupo de diversidade da Bayer, falando como eles conseguiram criar isso dentro da empresa. Uma empresa muito tradicional e que já abriu as portas para isso, está discutindo internacionalmente, foi uma iniciativa que surgiu na Alemanha, veio para o Brasil e como todo mundo que faz parte de minorias, de grupos de diversidade dentro da Bayer está se sentindo muito mais confortável. Ela falou inclusive um número que me deixou bastante impactada, eles fizeram uma pesquisa lá dentro de o quanto as pessoas que tinham uma orientação sexual diferente, por exemplo, estavam se escondendo, eles tinham 30% menos performance no trabalho. Simplesmente porque eles tinham que ficar escondendo, trocando palavras, ficavam envergonhados com aquilo e eles tinham 30% menos performance. Isso é um absurdo. A partir do momento em que eles começaram a criar esses grupos de diversidade lá dentro, isso se tornou muito mais natural, as discussões se tornaram mais naturais e todo mundo ficou muito mais à vontade de falar sobre isso, inclusive começou a trabalhar melhor. Então é um impacto muito grande e se a gente puder fazer algo relacionado a isso dentro das nossas próprias agências, a gente só tem a ganhar. O quanto a gente pode trazer aliados para perto, começar a fazer grupos de discussão, cobrar de quem tem que cobrar e aí todo mundo vai ficar mais confortável, a gente vai conseguir ter mais diversidade dentro e a partir disso criar campanhas mais diversas também. Esses são só pontos positivos que a gente tem para trazer aí. Para terminar, então, acho que se a gente conseguir olhar pelo menos para essas 6 pequenas atitudes que a gente pode realizar no dia a dia, a gente vai pegar aquela nossa caixinha preta das desculpas, vai colocar de lado e vai conseguir trazer mais atitudes de fato para o nosso trabalho. Então, quanto a gente pode refletir mais sobre as representações que a gente está trazendo nas nossas próprias apresentações, as imagens que a gente usa, a forma como a gente fala dos nossos targets, das pessoas que a gente está se relacionando, o quanto a gente pode trazer coletivos, especialistas, pessoas que entendem mais do que a gente do assunto, para poder criar coisas mais naturais, mais verdadeiras,
para que isso seja mais verdadeiro para as realidades que a gente está querendo representar. O quanto a gente pode levantar a mão sempre que for preciso, se a gente sentir que tem alguma coisa que vai sair da agência que não está tão representativa, que está talvez falando mal de algum target, zombando de alguém, quanto a gente pode sempre levantar a mão, falar, gente, vamos tentar mudar isso, porque a gente pode sim influenciar as pessoas dentro da agência para poder fazer campanhas mais verdadeiras, mais reais. E por fim, quanto a gente pode encontrar aliados e aliadas dentro da agência para levar esse assunto para frente, para a gente juntar forças e conseguir tornar isso um assunto mais presente, um assunto mais forte dentro do nosso ambiente de trabalho, para que a gente tenha mais diversidade nas agências e consiga criar campanhas, serviços, tudo que a gente puder de uma forma mais diversa. O recado que eu queria deixar no final das contas, para a gente ter em mente a partir de agora, para a gente conseguir aplicar hoje, amanhã, quando a gente precisar, é o quanto a gente precisa ter menos desculpas e mais atitudes, mesmo que elas sejam pequenas. É a gente sempre pensar nisso. Sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer algo que seja mais diverso, será que a gente não está usando uma desculpa para não fazer e a gente não poderia colocar no lugar uma atitude? Vamos trazer pequenas atitudes, vamos fazer. A gente não precisa mudar o mundo de um dia para o outro, mas tudo que a gente fizer a partir de agora já vai ser algo que vai ajudar esse assunto a ir para frente, a gente ter as nossas campanhas mais diversas, a gente tirar a publicidade dessa cegueira que parece que a gente ainda está vivendo, para a gente ter a nossa área, publicidade, planejamento, trazendo algo mais justo, mais diverso para todo mundo. Ficam aqui os meus contatos para quem quiser mandar um e-mail, me adicionar no Facebook para a gente falar mais sobre isso. Acho que quanto mais a gente fala, mais natural fica para todo mundo. Então, por favor, fiquem à vontade se quiserem discutir. Vamos falar mais e vamos fazer acontecer essas coisas todas essas atitudes, menos desculpas, mais atitudes no nosso próprio dia a dia. Tá bom? Obrigada!